Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério. O objetivo desse canal é simplificar o direito tributário para você. E no encontro de hoje, fazendo aí um vídeo como pedido pelo inscrito Renan Felipe, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os rumos dessa ação, dessa tese aí das tarifas e do ICMS, tá bom? Vamos lá! Pessoal, eu já havia colocado para vocês aqui no canal um vídeo explicando se valeria a pena ingressar com esse tipo de ação. Aquele vídeo, aquela época, foi feito porque eu observei que quando começou a discutir, ou quando deu fama, entrou na moda esse tipo de ação, muitas pessoas estavam se aproveitando da oportunidade da tese para ofertar coisas que não eram verdadeiras. Então, prometendo muita grana para as pessoas de forma indevida. Isso porque esse tipo de tese ele se torna mais atrativo para empresas que têm um custo muito alto com a fatura de energia elétrica, porque a repercussão da economia e principalmente do ressarcimento é bem positiva. E quando a gente fala de empresas, pensando exatamente no volume da fatura da energia elétrica, multiplicado nessa economia por 5 anos, a gente também fala de algo bom para o caixa da empresa. Recuperação de valores para empresas é super importante, porque a gente não está falando só de um valor que a empresa vai receber porque dinheiro é bom, mas principalmente em questão de concorrência. É aquela empresa que não busca esse tipo de tese, mas o colega, né, o concorrente busca, e é um dinheiro disponível para investir na empresa, seja na parte de estoque ou qualquer outra coisa. Então, em termos de competitividade empresarial, o ingresso com a ação é muito positivo, ele tem uma boa repercussão. Mas o que estava acontecendo e que eu estava observando, pelo menos chegando ao meu conhecimento, e o que me motivou era mostrar para as pessoas de forma concreta, faça o cálculo e veja, na tua conta aí de luz de cento e poucos reais, R$ 300, qual é de fato o benefício econômico que você vai ter, tá bom? Esse foi o motivo pelo qual eu fiz aquele vídeo, tá? Mas aí depois, inclusive lá nos comentários eu fixei uma atualização que no ano de 2022, né, então, o que que era a tese? O que que é a tese na realidade? É não computar umas tarifas de transmissão de energia de um de X para Y, de um ponto A para um ponto B, existe um serviço ali prestado, precisa de uma manutenção ali para questão de transmissão de energia elétrica. E por isso que existem essas tarifas, essas duas tarifas. E quando a gente paga o imposto, o ICMS, existe um cálculo que é feito. E a tese era exatamente para excluir essas tarifas da base de cálculo desse imposto. Então a discussão é: tem que colocar no cálculo ou não? E aí você ingressava com o processo, fundamentava, no sentido de que não tinha que incluir, isso repercutia no cálculo. E aí, por consequência, traz uma economia para a conta. Ok? Só que no ano de 2017, todos os processos foram suspensos, porque você entrava com a ação, se caísse numa turma tal lá no STJ, você conseguia. Se ingressava, cair em outra turma, você não conseguia. Aí ficava aquela coisa, figuinhas, torcer para cair na turma que seja favorável para você conseguir. Para não ficar esse conflito de decisões, e aí a tese começou a ganhar fama, então, em 2017, em dezembro de 2017, ficou tudo suspenso. Até que em 2022, a própria Lei Geral do ICMS, o ICMS ele é estadual, cada estado vai disciplinar como é que funciona no seu local, mas tem um regramento geral, que é a Lei Geral do ICMS. Lá teve uma alteração legislativa em 2022 que colocou expressamente que essas tarifas elas não podem mais ser incluídas na base de cálculo desse tributo, do ICMS, desse imposto. Então, a partir de 2022, está na própria lei. Só que a gente precisa resolver, então, o que acontece antes, né, desse período, que sempre foi cobrado. Então, a partir de 2022 está na lei.
Então, nunca foi devido, entende? Então, mesmo com a previsão expressa na legislação geral em 2022, só alguns estados, por exemplo, o Espírito Santo, Santa Catarina, que excluiu realmente esse cálculo, que obedeceu à lei geral. Outras não. Então, por isso que tem gente que ainda está ingressando com a ação, para que seja reconhecido a exclusão dessas tarifas no cálculo e pedindo a restituição do que foi cobrado indevidamente. E aí agora vai para julgamento na quarta-feira, amanhã, e aí a gente fica com aquele questionamento, a depender do resultado que eu acredito que seja positivo, seja favorável no sentido de excluir as tarifas, o que o STF vai decidir, que o Superior Tribunal vai decidir é o seguinte, a partir de quando? Então, todo mundo que ingressou com a ação até a data da decisão vai ter direito a restituir? Ou é todo mundo, até mesmo depois dessa decisão? Geralmente, o que costuma acontecer em casos semelhantes, que tem suspensão assim, de todos os processos, é quem ingressou com a ação até a data tal tem direito a pedir a restituição. Quem não ingressou nesse período tem direito só de ver reconhecida a exclusão dali para frente, não pode pedir restituição para trás. Então, exatamente por essa questão da possibilidade que existe da decisão ter essas alterações, ter esses marcos temporais, pode ser, por exemplo, dito que antes de 2022, quando não era expresso em lei a exclusão dessa tarifa, tem direito a pedir restituição. Quem ingressou antes de 2022, ou quem ingressou antes dessa decisão agora de quarta-feira. Então, entende? Existem uns marcos temporais, mas o fato é, se tem possibilidade, se tem clientes aí possíveis que podem usufruir dessa tese, pessoal, ofereçam o quanto antes, para amanhã, literalmente, porque vai ser realmente algo muito importante e que com certeza a decisão vai ter marcos temporais. Depois eu vou vir atualizar vocês, tá bom? Mas é assim, nesse pé que está. Hoje já é expresso em lei, então não é cobrado essas tarifas no cálculo, né, do ICMS, elas não são incluídas no cálculo do ICMS, então isso já está expresso em lei. Se você ainda possui a cobrança desse imposto, considerando o cálculo dessas tarifas, se isso ainda está sendo observado lá na sua fatura de energia elétrica, se você ainda está sofrendo com este tipo de problema, é expresso em lei. Você pode cobrar perfeitamente porque está expresso em lei. Fica muito mais fácil agora. Mas às vezes a gente precisa realmente cobrar e ter essa iniciativa porque tem estados que ainda não estão respeitando a norma, mesmo ela sendo expressa, publicada, tudo certinho, tá bom? Eu tenho uma boa esperança com relação a essa tese. Então vamos aguardar aí os próximos episódios. Eu vou atualizando vocês aqui nos comentários. Também, se quiserem deixar alguma coisa aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá bom? Renan, muito obrigada pela sugestão do vídeo. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!